Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, por causa de compromissos e muitas viagens, eu não consegui cumprir aí o prometido de toda semana postar aqui no canal um vídeo com o título Notícias da Semana, nos quais, nesses vídeos, eu recapitulo aí, eu mostro para vocês o que eu publiquei e postei nos blogs criacionismo.com.br e no blog outraleitura.com.br. De vez em quando acontecerá esse probleminha aí, por causa de impossibilidade de eu gravar o vídeo, eu terei então que acumular alguns assuntos e postar então um vídeo com 2 ou até 3 semanas, como é o caso aqui. Mas vamos lá então, lembrando a você de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também acionar o sininho aí do canal para que você possa receber os avisos de novas postagens, novos vídeos, coisa que eu tenho me esforçado para fazer toda semana pelo menos um vídeo ou 2 aí no canal. Um trabalho que é voluntário, mas que me dá muito prazer, porque eu sei que está alcançando muitas pessoas e nós temos que usar realmente todos os recursos possíveis para pregar o Evangelho e para divertir as pessoas de assuntos importantes para que elas possam formar também uma cosmovisão cristã. Esse é o propósito, né? Vamos lá. Blog outraleitura.com.br. Vou começar por essa aqui. Intolerância religiosa se agrava no Rio de Janeiro com ataques de traficantes, aspas, evangélicos. Veja que coisa mais paradoxal. Traficantes que se dizem evangélicos estão destruindo centros espíritas, centros de religião de matriz africana. E aqui nós vemos duas barbaridades. A primeira, de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, representando muito mal, pessimamente, o cristianismo, que se caracteriza pela tolerância, pelo amor, pela paz, pelo respeito aos diferentes e infelizmente essa demonstração de intolerância aqui praticada para com as pessoas da Umbanda, do Candomblé, de religiões, como eu disse, de matriz africana. Isso não deveria existir e, sinceramente, esse pessoal não representa os cristãos, né? Que fique bem claro. Há 2 semanas ocupou os noticiários a notícia triste do sequestro do ônibus lá no Rio de Janeiro, mas um detalhe em meio a toda essa tragédia que poderia ser muito maior caso aquele sequestrador tivesse ateado fogo ao ônibus, foi o fato de que o pai de uma das vítimas foi visto consolando a mãe do sequestrador. Portanto, uma atitude humana, de bondade, manifestada no meio de uma tragédia, uma coisa que chamou a atenção realmente e que deveria ser imitado, especialmente por aqueles que se dizem cristãos, né, de momentos como esse, manifestar realmente amor, compreensão, perdão e mostrar que nem tudo está perdido aqui nessa humanidade, né? Ainda há realmente manifestações de amor genuíno. Aproveitando aqui que o assunto das queimadas no Amazonas e outros locais ocupou bastante espaço nos noticiários, eu publiquei um texto com um título um pouquinho provocativo, eu admito, protesta contra o desmatamento, mas come carne todos os dias. Claro que não é para colocar a culpa aqui, né, em quem come isso ou aquilo, a ideia não é essa, mas é para chamar atenção para o fato de que muito do que se fala em aquecimento global ou mesmo desmatamento nas florestas tem que ver com a expansão da pecuária. Como aumentam as bocas para ser alimentadas, né, e como as pessoas parecem que não querem abrir mão de suas preferências dietéticas, esse acaba sendo um dos problemas com os quais, com o tempo, cada vez mais a humanidade terá que lidar. O desmatamento, a poluição, o aumento da incidência de gases de efeito estufa, justamente por conta dos grandes rebanhos que vão sendo ampliados cada vez mais por causa do consumo, por causa dos hábitos dietéticos das pessoas. Adultério S.A., a florescente indústria da infidelidade. E aqui uma matéria que mostra que milhões de homens e mulheres em todo o mundo mantêm relações sexuais fora do casamento ou da convivência. E há sites que estão cada vez se proliferando cada vez mais, né? Sites que ajudam a criar álibis, a esconder essas traições, o adultério, né? E eu termino então essa matéria que foi publicada no jornal El País, citando 2 Timóteo 3, 1-5, que para mim descreve muito bem a condição moral, social dos nossos dias. Diz aqui o apóstolo Paulo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Admitamos, é uma verdadeira descrição das pessoas, da sociedade e de muita gente que vive em nosso tempo e usa esses recursos como da tecnologia para mascarar suas atitudes egoístas e pecaminosas. Líderes de extrema-direita reúnem-se secretamente em Fátima, em Portugal. Eu fiz uma análise aqui dessa notícia interessante, inclusive não foram só líderes católicos, havia também um representante do governo Trump, e daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão religiosa envolvendo a política e a extrema-direita. Mas essa reunião aqui, embora a agenda seja desconhecida, porque eles se reuniram ali secretamente, em Fátima, ela é bastante interessante e inclusive chama a atenção o local escolhido para essa reunião. Fátima é um centro de peregrinação, um centro religioso ali em Portugal, onde se atribui ali a aparição de Nossa Senhora, que ficou conhecida como Fátima por causa da localidade, um local onde havia muitos muçulmanos no passado e, como se sabe, uma das filhas de Maomé se chamava Fátima. Portanto, os muçulmanos têm um carinho especial por essa figura religiosa católica. Portanto, realmente é um local muito icônico. Eu gravei também um vídeo aqui no canal, espero que você assista, justamente sobre esse assunto aqui. Líderes de extrema-direita reúnem-se secretamente em Fátima e eu faço uma análise um pouco mais detalhada ali nesse vídeo. Neste vídeo aqui que eu estou gravando agora, eu não poderei tratar dos temas de modo bem detalhado, porque justamente são muitos assuntos e demandaria muito tempo para cada um deles, mas eu convido você a, se interessar por algum desses tópicos, ir aos blogs Criacionismo e Outra Leitura e ler por você mesmo aqueles textos, tá bom? Um engano chamado Teologia Gay é um texto que foi escrito algum tempo atrás pelo reverendo Augusto Nicodemos Lopes, uma análise muito interessante, publicada na revista Cristianismo Hoje, e eu então reproduzi aqui no blog, em que ele analisa os principais textos que são usados por pessoas que defendem a homossexualidade na Bíblia, como se a Bíblia pudesse, de alguma forma, favorecer esse tipo de conduta, de pensamento, de bandeira. Leia com atenção esse texto aqui, esse artigo, e perceba que, embora a Bíblia e o próprio Deus, Jesus, eles sejam abertos para com os pecadores, recebam os pecadores, a Bíblia e Deus não aprovam as práticas desses mesmos pecadores. Casamento, segundo a Bíblia, e relacionamento sexual tem que ver com a união entre um homem e uma mulher, aquilo que a gente chama de uma relação heteromonogâmica. Fora disso, realmente é distorção. Agora, é preciso que nós tenhamos também tolerância, manifestemos amor para com as pessoas e possamos manifestar nosso ponto de vista com educação, com mansidão, com cuidado, o cuidado que todo ser humano merece, tá bem? Mas leia esse texto aqui, uma teologia, um engano chamado Teologia Gay, para você perceber que há pessoas querendo fundamentar um erro com base em textos da Bíblia mal interpretados e extraídos de seu contexto. O ensino da teoria do design inteligente nas escolas públicas. Aqui eu faço um convite a você que leia o TCC da minha irmã Emanuela Borges, o TCC dela no curso de Direito, lá em Criciúma, em que ela faz uma análise desse assunto tão importante. Será que é lícito ensinar em escolas públicas a teoria do design inteligente? Ela fez uma análise aí do ponto de vista do direito e também da educação desse assunto. Eu espero que você leia então o TCC da minha irmã e tire suas conclusões a respeito desse assunto. Aproveito também para divulgar aqui, eu pus um link inclusive nessa postagem, a página do Facebook da minha irmã, Papo Legal com a Manu, em que ela dá dicas de direito, dicas jurídicas, bem ao ponto e que eu tenho certeza vão ajudar você em vários assuntos, mais variados assuntos, tá bom? Papo Legal com Manu. Clica lá, se inscreve nessa página dela, curte ali essa página dela e você vai receber várias dicas importantes nessa área do direito. Mesmo sendo homem, eu te amo. Sabe quem disse isso? Sim, a apresentadora, aquela garotinha que cresceu, e hoje é uma adolescente, 17 anos, Maísa Silva, que foi lançada na TV pelo Silvio Santos, por Raul Gomes, e agora está aí tentando causar com frases de impacto feministas. Realmente algo muito desagradável, repercutiu negativamente nas redes sociais, muita gente criticando essa afirmação dela, em que ela elogia o namorado por vários motivos, mas termina dizendo, mesmo sendo homem, eu te amo. Como se ser homem fosse alguma coisa ruim, um demérito.
Publiquei também dias atrás um texto do pastor, meu amigo Ribamar Diniz, a forma de pensar e os pontos em comum dos movimentos dissidentes. Um assunto que tem preocupado realmente, e eu creio que esse é um artigo bem extenso até, mas que vale a pena ser lido. Ele faz uma análise aqui teológica, uma análise comportamental desses movimentos dissidentes. Vai na onda ali daquele vídeo que eu gravei um tempo atrás também lá em Curitiba com o meu amigo Jefferson Araújo sobre os movimentos dissidentes. Espero que você leia também esse artigo e reflita a respeito disso. Outro texto que eu reproduzi aqui, uma entrevista, na verdade, concedida por uma ex-atriz pornô, ela revela aqui os tristes e pérfidos bastidores da indústria pornográfica. Eu achei interessante essa entrevista, muito triste por sinal também, porque essa moça que vem de um país islâmico, a Mia Khalifa, ela revela coisas que na verdade a igreja tem dito, a Bíblia nos ensina há muito tempo. E às vezes algumas pessoas precisam ouvir de pessoas assim, que passaram pela miséria que é esse mundo da perversão sexual, para que deem atenção. Então a Mia fala aqui de uma série de... Eu até vou gravar um vídeo específico sobre esse assunto aqui, porque eu achei interessante chamar atenção para isso, né? Uma pessoa que estava lá naquele mundo, naquela situação ali, né, de exploração do sexo, e ela então mostra a tristeza, os problemas que há envolvidos com esse tipo de coisa. Dá pena, realmente, dá dó. Eu até faço aqui um apelo nesse texto, no fim do texto, né, que oremos por essa moça para que ela possa encontrar o perdão, a paz e um rumo na vida dela. 4 países europeus perdem status de eliminação do sarampo. Veja, o problema não é só no Brasil, não. Alguns países da Europa também estão aí enfrentando a volta e até alguns surtos de sarampo. Por quê? Porque essas campanhas anti-vacinação, elas estão se espalhando pelo mundo e as consequências estão chegando aí. Doenças que antes estavam erradicadas estão voltando e levando a vida de algumas pessoas. Então é algo para se pensar seriamente. Eu linkei aqui novamente o artigo de capa que eu publiquei na revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, alguns meses atrás. Eu espero que você leia isso, forme sua opinião corretamente e ajude também a desfazer esse obscurantismo que tem despertado mais uma vez e trazido problemas para todas as pessoas, porque não são só aqueles que não se vacinam que acabam tendo problemas muitas vezes, como foi o caso de um político italiano que era militante desses movimentos anti-vacina, que acabou ironicamente contraindo catapora e teve que tomar vacina depois disso e se tratar no hospital. Só que esse senhor, claro, tinha recursos, né, da medicina avançada, tinha dinheiro para poder se tratar. Nem todos têm essas facilidades, mas tem a vacina à disposição, que é um recurso que com certeza Deus permitiu que os seres humanos desenvolvessem para minorar um pouco esse problema das doenças neste mundo de pecado. Deputada quer proibir danças que exponham crianças à sexualização em escolas. Merece palmas. Essa deputada é integrante da bancada evangélica da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, a deputada estadual Clarissa Tércio, do PSC. Parabéns, Clarissa, que Deus abençoe o seu trabalho aí como deputada e que realmente ela possa inspirar outros homens e mulheres de leis para cuidar das crianças, né? O mínimo que podemos querer de nossos representantes nas assembleias legislativas é que realmente cuidem, preservem a inocência das crianças. E ela então está defendendo essa bandeira aqui de proibir danças que exponham crianças à sexualização precoce nas escolas. Quem é o rico que o apóstolo Tiago condena? Um texto aqui da minha amiga Débora Carvalho, que também é jornalista. Ela fez uma análise com base na lição da Escola Sabatina deste trimestre, que tem tratado bastante desse tema da ajuda aos pobres, do compromisso da igreja no aspecto social, mas também o fato de que, e ela comenta isso da semana passada, né, o fato de que a condenação na Bíblia não é necessariamente ao rico por ser rico. Na verdade, a Bíblia fala de muitas pessoas que serviram a Deus e que eram ricas, como Jó, Abraão, o próprio Nicodemos, José de Arimateia e tantos outros, né? O problema não está na riqueza, mas na ganância. E quando você lê a carta de Tiago, a impressão que dá é que Tiago estaria sentando além em todos os ricos, quando na verdade não é isso, né?
A condenação realmente é contra a avareza. E aqueles que não entendem que por terem mais, são mais responsáveis. E que por terem mais, podem ajudar mais também as pessoas. Uma análise bem interessante aqui da Débora. Espero que você leia com atenção e entenda também esse assunto que é sensível, mas que, quando analisado no seu contexto mais amplo, fica bem claro no que diz respeito ao que a Bíblia ensina sobre isso. Publiquei também aqui uma notícia, uma entrevista, na verdade, com um pastor missionário que trabalha hoje no Níger, lá na África, em condições bastante complicadas. Eles precisam de nossas orações e também das nossas ajudas. O pastor Kleber Trindade e a família dele, está aqui a foto também no meu canal, no meu blog. E a história, né? Ele conta um pouco como é a situação bem difícil da igreja adventista lá no Níger. E eu deixei aqui então, no fim dessa postagem, a conta do pastor Kleber e uma propaganda aqui, um cartaz da esposa dele, que é psicóloga e faz atendimentos online. Portanto, ao se valer dos serviços dela, você também saiba que estará ajudando esse desafio grande aqui deles lá no Níger, como missionários. Pesquisador realiza trabalho missionário inédito com descendentes de famílias pioneiras da igreja no Brasil. Eu aqui publiquei uma matéria na Revista Adventista e republiquei aqui no meu blog, colocando o link aqui para o site da Revista Adventista, de um trabalho que é feito pelo irmão Emir Schmidt, lá de Curitiba, que é descendente da família Hort, família de pioneiros, né? Família que, na casa de quem? No casarão colonial, era uma casa comercial, né? Lá no meados do século XIX, foi nessa casa comercial em Brusque que o primeiro pacote de literatura adventista foi aberto no Brasil. Eu conto isso no meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, que, por sinal, está passando por uma atualização para republicação em breve. É um livro que me deu muito... foi emocionante escrever esse livro, ter contato com a história dos pioneiros, e eu tive a oportunidade de ampliar esse trabalho, esse material, que vai ser então republicado pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira, em breve. A Chegada do Adventismo ao Brasil. E o trabalho que o Emir Schmidt tem feito aqui é muito bonito. Ele tem feito contato com milhares de pessoas, descendentes das famílias Hort, Pepper, Bruns e outras, que tem ligação direta com esses primórdios do Adventismo no Brasil. E ele, graças a esse trabalho, já resgatou vários desses descendentes e pioneiros que entenderam a importância do Adventismo e o lado bonito da ligação dessa mensagem com a família deles. Leia-se essa matéria, se inspire e, por que não, criar também para você um projeto missionário, como é o caso aqui do Emir, né? Há espaço para todos na obra de Deus e há ideias que o Espírito Santo nos dá de como trabalhar para evangelizar as pessoas e alcançá-las para a mensagem de salvação. No blog criacionismo.com.br eu publiquei essa semana um artigo bem interessante do geólogo Erlon Costa, que é um dos colaboradores do blog, sobre a Amazônia, já que esse assunto estava tão em pauta, né, nessas últimas semanas. A Amazônia não é um pulmão, é o coração. Veja que interessante, ele desfaz aí um mito, né, que se propagou pelos anos, dizendo que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Ele desfaz esse mito, mas apresenta sim um motivo real pelo qual nós devemos lutar pela preservação dessa floresta. Sim, isso é uma luta genuína, porque ela na verdade equivale ao coração. Veja que interessante, e eu espero que você leia para entender isso aqui. Eu não vou dizer para você o que ele escreveu, porque eu quero que você vá lá, criacionismo.com.br, leia esse artigo e entenda por que a Amazônia pode ser considerada o coração e não mais o pulmão do mundo. Estudo científico mostra que não existe gene gay. Na verdade, eu não vou nem me demorar nisso aqui, porque eu gravei um vídeo específico sobre esse assunto. Eu acho que merece esclarecimento, sim, essa pesquisa ampla que foi feita, que mostra que há uma série de complexidades envolvidas nesse assunto, que alguns preconceitos podem ser criados com base na desinformação ou na falta de informação. Então eu espero que você assista aqui no canal ao vídeo que tem o mesmo título. Estudo científico mostra que não existe gene gay. Publiquei também um artigo muito interessante da minha colega lá da redação, a Agatha Lemos. Nós dois somos editores da revista Vida e Saúde. A Agatha além de jornalista, ela tem uma pós-graduação em teologia e ela escreveu o texto Duas Faces de uma Mesma Moeda. Também não vou me demorar nisso aqui, porque nós gravamos, a Agatha e eu, um vídeo de 30 minutos, está aqui no canal, procure ali, Cenário Profético é o título, em que a gente fala sobre o que tem a ver nesse cenário profético essa reaproximação entre o Estado e a Igreja
temos visto aí governantes que estão submetendo a uma agenda religiosa, pastores de Trump, inclusive, desembarcaram no Brasil recentemente para trazer aí um projeto, e isso tudo preocupa alguns, embora pareça uma coisa muito boa, né? Evangelizar os governantes, os deputados, senadores e por que não até o presidente, né? Mas isso preocupa aqueles que... Não é que preocupa, na verdade traz esperança, né? Essa é a palavra correta. Aqueles que estudam as profecias, porque mostra que algumas coisas estão acontecendo exatamente como estava previsto, seguindo o script profético. Então você está convidado para ler esse texto aqui da Ágata, Duas Faces de uma Mesma Moeda, e assistir ao vídeo que está aqui no canal, em que eu entrevisto a Ágata. Papa diz que governos devem adotar medidas drásticas contra as alterações climáticas. Tem tudo a ver. Isso aqui, essa notícia ali que tem que ver com Trump, enfim. Tudo isso compõe um cenário mais amplo que aqueles que estudam as profecias bíblicas e já leram o livro Grande Conflito de Ellen White percebem claramente. O Papa tem sido um grande defensor desse assunto, né, do combate ao aquecimento global, e ele tem usado essa bandeira para promover um ecumenismo muito amplo, que na verdade a gente chama de ecumenismo, e assim integrando pessoas, bandeiras, políticas, ideias debaixo de uma mesma ideologia, que aparentemente é muito boa, mas que envolve coisas que poderão dificultar a vida, que vão dificultar a vida daqueles que não concordam com detalhes importantes que envolvem essa coalizão. Adolescente fica cego por comer besteiras. Olha que coisa grave, né? Um garoto que só comia fast food acabou ficando cego e surdo também em decorrência dessa dieta totalmente insalubre. Claro que é um caso extremo, mas eu aproveito aqui para fazer uma análise do quanto a intemperança, em todos os sentidos, né? Dormir pouco, não beber água, não fazer exercício físico, não se alimentar de forma saudável, como tudo isso acaba obscurecendo nossos pensamentos, especialmente aqui o lóbulo pré-frontal, que, como alguns dizem, é a antena de conexão com o céu, a sede da racionalidade, da moralidade, dos pensamentos espirituais, né, da nossa espiritualidade. Com essa área aqui obstruída devido a hábitos de saúde, hábitos de vida insalubres, intemperantes, a gente acaba também ficando cego, espiritualmente cego, intelectualmente cego, deixando de ver, de perceber coisas que Deus quer nos revelar, justamente porque estamos com a mente obscurecida. Eu aproveitei então esse fato triste aqui ocorrido com esse adolescente para fazer uma reflexão também espiritual. Espero que você leia e também tome suas decisões. Na verdade, todos nós temos que tomar decisões diárias, né, o tempo todo, e que Deus nos ajude a tomar essas decisões porque são para o nosso bem. E finalmente, postei aqui ontem ainda um artigo do meu amigo pastor Douglas Reis, em que ele fala sobre o principal fundamento do adventismo e faz uma análise bem interessante aqui teológica a respeito da importante doutrina do santuário. Nós precisamos estudar esse assunto, conhecer bem esse assunto, porque já que ele é um dos fundamentos mais importantes do adventismo, se você é adventista, você deveria conhecer bem esse assunto. E aqui está uma oportunidade de você ler, quem sabe relembrar aspectos importantes dessa doutrina do santuário e entender que ela tem que ver, inclusive, com a nossa vida diária, né? É Jesus lá no santuário intercedendo por nós constantemente. São essas notícias, né? Fui aqui bastante breve nos comentários, até porque eram muitas notícias, mas espero que tenha pelo menos despertado o seu interesse em ler, em se atualizar por meio desses textos que foram postados aqui ao longo dessas últimas 2, 3 semanas, tá bom? Repetindo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho do canal para você receber os avisos e muito obrigado por acompanhar os materiais que eu tenho divulgado aqui no meu canal. Que Deus realmente o abençoe e eu espero que esteja sendo edificante para você todo esse conteúdo. Desejo a você um sábado muito feliz com as ricas bênçãos do nosso Deus, Pai, nosso Criador. Grande abraço para você.